Dia do Trabalho, votuporanguenses comemoram feriado nacional. Estacionamento, prefeitura estuda alternativas para o centro da cidade. E ainda, na penúltima reportagem da série de esportes, você vai conhecer as aulas de natação. Essas e outras notícias agora no TVU Jornal. Boa tarde. E na manhã de hoje, o dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, foi comemorado em Votuporanga com um ato cívico na Concha Acústica. Acompanhe. A solenidade teve início com o hasteamento dos pavilhões nacional, estadual e municipal, feita por autoridades com a participação dos atiradores do tiro de guerra. No Brasil, o Dia do Trabalho começou a ser comemorado em 1895 por iniciativa do Centro Socialista, mas foi somente em 1925 que a data foi consolidada depois da assinatura de um decreto presidencial do presidente Arthur Bernardes, que tornou o 1º de maio feriado nacional. Para comemorar a data, alunos da rede municipal fizeram apresentações musicais com a presença de pais e professores. O objetivo foi resgatar a cidadania. Nós estamos comemorando essa data, assim como todas as outras nós vamos comemorar no dia mesmo, sendo dia letivo, convidando todos os pais, alunos para participar e toda a comunidade de Votuporanga para resgatar esse civismo e para a transformação da cidadania. A data 1º de maio é uma data importante, é uma data que é comemorada no mundo todo. E Votuporanga não poderia ficar sem comemorar essa data do trabalho, que é do trabalho que nós dependemos para ter uma vida digna. Uma perseguição pelas rodovias da região terminou na prisão de 2 assaltantes que roubaram a agência dos Correios de Cardoso na tarde de ontem. Armados, eles invadiram a agência da cidade levando dinheiro do caixa e fugiram em uma motocicleta sentido a rodovia Péricles Bellini. Eles foram detidos e conduzidos à delegacia de polícia de Cosmorama, onde foram autuados em flagrante. A partir de amanhã, a cadeia de Votuporanga volta a ser ocupada por presos do sexo masculino. Durante o mês de abril, a cadeia ficou à disposição para o recolhimento de mulheres e, com o término da reforma da cadeia de Andeara, as detentas serão transferidas para a cidade e Votuporanga volta a abrigar os homens. A Delegacia de Investigações Gerais e a Polícia Militar de Votuporanga, em operação conjunta, conseguiram prender um indivíduo que estava praticando diversos assaltos na cidade nos últimos dias. O suspeito roubou vários aparelhos celulares de mulheres. Segundo informações, o rapaz foi capturado no centro da cidade e portava 40 gramas de maconha. Em Araçatuba, um jovem de 18 anos perdeu o controle de direção e atingiu uma árvore. A parte frontal do veículo ficou danificada. Com o impacto, ele sofreu ferimentos no peito e no rosto. Ele foi socorrido e levado à Santa Casa da cidade. E atenção apostadores de plantão. A Caixa Econômica Federal foi autorizada pelo Ministério da Fazenda a reajustar os preços das apostas das loterias Mega Sena, Loto Fácil e Quina, a partir do dia 10 deste mês. E para fazer a aposta com 6 números na Mega Sena, o valor que era de R$ 2,00 terá alteração para R$ 2,50. Já a Loto Fácil, que era de R$ 1,25, muda para R$ 1,50. E estacionar no centro de Votuporanga tem sido uma tarefa não muito fácil. Algumas vezes é preciso rodar as ruas principais por um bom tempo para encontrar um espaço. E não é para menos. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento do município, Votuporanga está chegando perto de ter um carro por habitante. Por isso, a Prefeitura tem estudado alternativas para melhorar esta situação. É complicado, viu? Às vezes você tem que dar volta, volta e não acha. Muito complicado. Situação precária mesmo. É impressionante, viu? Porque infelizmente você não encontra vaga, né?
É triste uma cidade desse porte, né? E você não encontrar estacionamento para você estacionar. Ah, rapaz, tá difícil estacionar aqui em Votuporanga, porque muito carro, né? 2 projetos estão em estudos para a criação de novas vagas de estacionamento no centro da cidade. A execução da obra está em fase final de estudos e depende de uma análise do prefeito. Próximo ali a rua, que é a avenida nós chamamos de Mão Inglesa, essas possibilidades de você colocar o veículo em 90 graus, 60 graus ou 45 graus e entrando menos ou um pouquinho mais na praça sem mexer no verde, como eu disse. E quantas vagas deverão ser criadas? Essa é um número ainda que está em aberto, mas até no máximo 30 vagas. Além da criação de novas vagas na Praça Dr. Fernando Costa, um outro projeto deverá ser executado na Rua São Paulo. Nós já fizemos um estudo para criar até 100 vagas adicionais na Rua São Paulo, no trecho que compreende da Rua Piauí até a Rua Tibagi, mudando a localização dos estacionamentos, né? Tirando das laterais e colocando-as no centro. Nós teremos um ganho. Também está nas mãos do prefeito para ele tomar a decisão. E no próximo bloco você vai ver votuporanguenses falam sobre a saudade de Ayrton Senna após 20 anos de morte. E nós voltamos já. E o feriado começou com o tempo nublado. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira. O dia segue com o tempo nublado. O sol aparece em meio a nuvens. A temperatura fica entre 18 e 30 graus. Neste momento, Votuporanga registra 28 graus. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Sorveteria de Votuporanga precisa de mulheres para trabalhar no período da tarde e da noite. Quem tiver interesse deverá entregar o currículo na Rua Goiás 3455. E Cooperativa de Votuporanga contrata analista administrativo com experiência em faturamento, produção, custo, vendas, controle de estoque, recebimento e cobrança. É preciso ter formação em administração de empresas ou ciências contábeis. O currículo pode ser encaminhado para lema01@live.com. Em São José do Rio Preto, as vagas são para estagiários nas áreas de publicidade e propaganda, ensino médio e engenharia da computação. Os interessados devem procurar a Rua Presciliano Pinto, número 3300. Para Catanduva, o posto de atendimento ao trabalhador oferece oportunidade para garçom, farmacêutico e babá. O pátio da cidade fica na Rua Belém, 450, no centro. E hoje você confere a penúltima reportagem da série de esportes. E agora vamos conhecer as aulas de natação oferecidas gratuitamente pela Secretaria Municipal de Esportes de Votuporanga. Gregory, 2 vezes por semana, já sabe que tem compromisso. Eu venho aqui para aprender a nadar melhor, aprendi a nadar sozinho. Gregory e outros 250 alunos participam das aulas de natação promovidas aqui no Parque Aquático, que fica na zona norte da cidade, no Complexo Esportivo Mário Covas. E o melhor, eles não precisam pagar nada para participar da atividade. Em uma piscina de 25 metros e 1,40 m de profundidade, eles recebem as orientações das professoras. Para ter mais segurança, os pequenos nadam com boias e contam ainda com o apoio das instrutoras. A atividade traz muitos benefícios para os praticantes. Melhora de condicionamento físico, resistência respiratória, melhor de tônus muscular, auxilia o corpo todo, é uma atividade que trabalha o corpo todo. Benefícios que a pequena Mariana, que começou a frequentar as aulas este ano, já sentiu. E não foi só a melhora para o corpo. Para mim, a natação é um esporte legal e eu gosto porque ajuda também a gente a aprender várias coisas importantes. E você já sentiu alguma melhora? Fez amiguinhos? Como que é? Fiz bastante amiguinhos também. E eu melhorei também pela respiração e estou muito feliz de estar fazendo aula aqui. E ainda falando em esportes, o dia 1º de maio não é só lembrado por ser feriado do Dia do Trabalho,
Mas também temos a lembrança da morte do maior piloto de Fórmula 1 do Brasil, Ayrton Senna. Há 20 anos, o tricampeão deixou todo mundo em choque após sofrer um acidente durante uma corrida, o que significou uma perda irreparável para o esporte brasileiro. 1º de maio de 1994, um dia que acabou diferente de tudo que os brasileiros poderiam esperar. Ayrton Senna, brasileiro e tricampeão da Fórmula 1, morreu em um grave acidente em Imola. Edivandro tinha apenas 7 anos de idade, mas se recorda muito bem como foi aquele domingo, que também mexeu com a família dele. Eu lembro que eu estava no mercado com meus pais e meu irmão, e no mercado estava passando a corrida, né? O pessoal deixava a televisão. Eu lembro que teve um acidente, meu pai ficou olhando, você até deixou de fazer a compra e ficou olhando a televisão e tal. Mas ali então, no momento do acidente ali, a gente pensava que era uma batida um pouco mais leve, né? Aí depois, um tempo depois, quando veio a notícia mesmo assim, meu pai, eu lembro que foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando, assim. Meu pai acompanhava bastante, gostava até hoje, né? Assim como milhões de brasileiros, ele ainda acompanha, mas ele já não acompanha com tanto entusiasmo. Ele fala, na época do Senna era diferente, né? Então, mas eu lembro que nesse dia, eu lembro que foi a primeira vez que eu vi ele chorando e eu também fiquei meio triste, assim, vendo, acompanhando, né, sabe? Lógico que eu não tinha toda a dimensão do que era o Ayrton Senna, mas ali eu já também fiquei um pouco triste também. Aliás, a população, né, ficou triste, né? Eu lembro que teve programação de televisão que foi alterada, estreia de novela que foi alterada, futebol que era para passar não passou. Foi uma comoção bem grande mesmo na época. Quem também se recorda como foi aquele dia é o radialista Carlos Alberto. Por causa de um compromisso, não pôde acompanhar a corrida, mas ficou sabendo do fato enquanto estava na missa. Aquele dia eu tinha um compromisso, durante o dia, e eu não podia ir à missa à noite, eu tinha que ir à missa de manhã. E eu fui à missa de manhã naquele domingo. E lá na missa eu fiquei sabendo do acidente do Ayrton. Mas aquilo que eu falei com você, como a informação chegava, a gente não tem noção da gravidade do acidente. Depois que eu saí da missa, liguei o rádio, né? E cheguei em casa, comecei a ver as imagens. Aí dá um choque na gente muito grande, né? Porque não só aquela cena da curva Tamborello, né? A batida, enfim, aquela peça que pega no capacete do Ayrton, né? E perfura o capacete e que levou à morte, né? Mas tudo que passou, porque você começa a ver ele ali parado, estático, o carro ali parado, ele parado, né, imóvel, e a gente começa a recordar todas as cenas, todos os pegas com Nigel Mansell, com Alan Prost, inesquecíveis, né, as grandes vitórias do Ayrton. Então naquele momento dá um choque na gente, foi o que aconteceu aquele dia. Para Carlos, Senna foi um dos responsáveis por incentivar os brasileiros a acompanharem a Fórmula 1. Em média, o piloto a cada 4 corridas conseguia uma vitória, o que animava todos a parar em frente à TV e esperar pela atuação de Senna. Hoje, Carlos não acompanha mais as corridas. Para ele, a disputa perdeu sentido com a partida do piloto. Quem era apaixonado por Fórmula 1 do Brasil e assistia Fórmula 1 por causa do Ayrton, não assiste mais. Eu, para ser sincero, eu não assisto mais um GP de Fórmula 1 há muito tempo. Eu vejo trechos, às vezes um resumo da corrida. Agora, foi que eu assisti a corrida, não. Nunca mais eu fiz isso. Senna foi 3 vezes campeão mundial, 1988, 1990 e em 1991. Também foi vice-campeão em 2 campeonatos, 1989 e o de 1993. Era amado pelos brasileiros e um verdadeiro patriota que lutou muito para chegar onde chegou. Senna gostava de estar onde chegou, mas queria mais. Desejava finalizar a carreira na Ferrari, uma das principais da modalidade. 20 anos já se passaram, mas ainda hoje Senna é um exemplo para muitos. Eu acho que o Senna, ele representou o orgulho de ser brasileiro, né? Eu acho que a Fórmula 1 é um esporte individual. E quando você, no momento seu de glória, você se lembra de pegar a bandeira do país de onde você veio para representar um pouco mais daquela população, né? Em 93 o Brasil estava, né? Quando ele ganhou o título, o Brasil estava ali ainda no momento meio
de falta de identidade. Eu lembro que, né, o futebol também não estava dando muitas alegrias na época, né? A gente só iria ganhar o tetracampeonato alguns meses depois, mas eu lembro que, assim, ele dava esse orgulho de ser brasileiro, né? Eu acredito que ele fez o Brasil ficar conhecido na Europa, né, ao pegar aquela bandeira e depois de ser campeão, catar uma bandeira e levantar. Essa imagem vai ficar para sempre. Isso eu realmente lembro com todas as cores assim do Ayrton Senna. Para nós, da minha geração, né, porque o Ayrton Senna é de 1960, 54 anos, estaria fazendo, né? Eu acho que o maior legado de tudo que ele deixou para a gente é a persistência como brasileiro e mostrar para os esportistas, independente de qualquer modalidade, que tudo tem um alcance. E ele, com a persistência, ele alcançou como ídolo, né? Ele alcançou essa situação como ídolo do Brasil numa modalidade que dificilmente está ao alcance de muitos. A Fórmula 1, poucos brasileiros, poucos no mundo inteiro têm talvez essa condição de alcançar. E o Ayrton Senna, com toda a persistência, desde o kart, Fórmula 3, e ele conseguiu chegar na Fórmula 1 não por uma das equipes grandes, favoritas, mas mesmo estando numa dessas que não era favorita, ele conseguiu ser campeão. E o TVU Jornal fica por aqui. Para você um ótimo feriado e até amanhã. TVU Jornal, um oferecimento. Unimed, o melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.